Hoje nós vamos começar a entender alguns princípios básicos de composição plástica, porque isso vai interferir diretamente nas composições que vocês vão fazer dentro dos projetos de interiores que vocês vão desenvolver daqui para frente. É importante vocês observarem que, diferente dos leigos, quando a gente faz um projeto e a gente tem a intenção de fazer com que as pessoas achem que esse projeto vai ficar bonito, a gente não usa gosto, a gente não usa só bom senso. Porque nós aprendemos técnicas de composição e de distribuição para fazer com que as pessoas, ao observarem aquela composição, a considerem agradável, porque você utilizou alguma técnica de reordenamento dos objetos ou dos elementos que fazem parte dessa composição, para que as pessoas achem que aquilo é bonito ou agradável ou simboliza algo que faz com que ela se sinta bem ao apreciá-lo. É importante a gente entender que a maioria dessas coisas que a gente usa no espaço tem que fazer com que a pessoa seja provocada através do seu estímulo visual. Mas muitas desses estímulos eles provocam sensações que não são somente visuais. Alguns dão sensações, inclusive, nos outros sentidos. Você pode observar uma cor, por exemplo, uma composição e achar que você está num espaço apertado, ou que você está sentindo calor, ou você pode ficar sentindo fome, outro tipo de coisa, depois está sendo provocado por um desses artifícios de composição. Bom, como eu estava falando, a gente precisa trabalhar com técnicas. E os principais estudiosos das técnicas que têm a ver com composição plástica, eles partem da base lá da Gestalt. O que é Gestalt, gente? Gestalt é a psicologia da forma. Psicologia da Gestalt, Gestaltismo, simplesmente Gestalt, é uma teoria da psicologia iniciada no final do século XIX na Áustria e principalmente na Alemanha. A maior parte dos estudiosos que nós temos dessa área vem da Alemanha, que possibilitaram o estudo da percepção visual humana. E como tudo que a gente enxerga tem a ver com percepção, aí outros estudiosos desenvolveram isso para o Psychological Environment, que é a psicologia do espaço, e na seguida, em sequência, começaram a desenvolver estudos também para percepção visual de objetos. Existe até um livro, depois eu vou falar o autor, que eu não estou lembrado agora de cabeça, que é Gestalt do Objeto, que é um autor contemporâneo que ele fala de alguns princípios desses que nós vamos estudar, só que ele fala de maneira bem genérica, de maneira para a pessoa poder utilizar em qualquer área, em publicidade, em propaganda, em design em geral, não somente em design de interiores. Já o que nós vamos estudar aqui hoje é direcionado para design de interiores. Caso vocês queiram se aprofundar, beber a água da fonte de onde saiu alguns dos conceitos que eu vou explicar para vocês, vocês podem procurar na internet por esses nomes aqui. Eu vou arriscar falar alguns porque são nomes em alemão, em austríaco. Eu não sei se está certo não, tá? Mas tem Wilhelm Rauch. Nossa, não sei se é isso não. O Emmanuel, que aparece de duas maneiras na internet. Kent, o Max Warheimer. Nossa, eu não sei se está correto não, viu? Wolfgang Kohler, o Kurt Kafka, William James e o Edmund Husserl. Não sei se está certo, mas o escrito está certo, tá? Esses textos aí todos eu vou passar para vocês depois, tá? Se não quiserem anotar. Bom, então a maioria deles partem do princípio de que o cérebro tem princípios operacionais próprios com tendências auto-organizacionais dos estímulos recebidos pelos sentidos. Eles acreditam, gente, que tem como você descobrir uma maneira de organizar a forma, os objetos e o espaço para que a maioria das pessoas, por uma capacidade, eu não enxergo nessa distância, não faço ideia do que você está mostrando. Ainda perdi o fio da meada. Eles acreditam que há uma maneira de você organizar os objetos para fazer com que a grande maioria dos seres humanos considerem agradável, não por causa do gosto dele, ou porque ele veio de uma cultura X, ou porque a mãe dele ensinou que cor-de-rosa é ruim, então ele tem que usar azul porque ele é um homenzinho. Não, mas porque nós, por termos dispositivos cerebrais de percepção visual, nós podemos
compreender certos arranjos e achá-los agradáveis ou não. É importante também entender que a Gestalt explica como os objetos se organizam e que a maneira como esses objetos se organizam pode resultar em percepções visuais diferentes. Uma coisa que eu acho bem interessante, que acontece o tempo inteiro na minha atuação como arquiteto, como designer e como paisagista. As pessoas me perguntam: Raul, eu comprei um sofá. Olha a foto dele. É bonito? Eu normalmente digo: não sei. Como você não sabe? Você não é arquiteto, não é designer, não é paisagista, não é manicure, cabeleireiro, pedicure. Mentira, tá? Não sou isso tudo, não. Você não tem uma formação voltada para essa área. Então, como que você não sabe se isso aqui é bonito ou não? Eu digo, primeiro, eu posso até achar bonito ou feio, mas se eu te responder tecnicamente, eu vou ter que utilizar princípios de composição plástica, porque afinal de contas, eu além de ser profissional, sou professor, e eu conheço as teorias desses caras aqui. Quer dizer, conheço um pouquinho, devo conhecer 1%, meio por cento, mas sei alguma coisa. E eles acreditam que, para que você considere algo agradável ou algo bonito, tá? Do ponto de vista estético e também científico, você precisa fazer com que as partes interajam com um todo e o resultado final vai responder se isso é agradável ou não. Aí, por exemplo, assim, me perguntam: essa caneta, ela é bonita? Assim, se eu fosse designer de produto, eu ia dar uma analisada na gestalt do objeto e ia tentar analisar que a ponta dela tem uma forma, uma cor, uma textura que tem a ver com a parte de baixo, e o corpo dela tem um comprimento, e as partes vão interagir com o todo e vão me dar a impressão de que isso aqui... Bom, não vou fazer essa análise porque eu não sou designer de produto e eu não tenho profundidade para fazer essa análise porque não é meu foco. Eu sou um designer de interiores e arquiteto. Então, as minhas partes, isso aqui essa caneta inteira, ela é uma parte do meu todo. Para eu saber se ela é bonita, eu preciso ver em que contexto ela está. Eu vou botar outras canetas aqui. Normalmente eu tenho uma mesa, mas eu estou na frente da gravação virada para lá, né? Não dá para eu fazer isto. Será que eu posso fazer de conta que isso aqui é uma mesa? Eu tenho este contexto aqui de canetas. E aí a pessoa pergunta para mim assim: Raul, esta caneta é bonita? Eu vou dizer para ela: nesta situação, não. Não considero que essa caneta é bonita. Agora, se eu estivesse nesta situação aqui, muito provavelmente eu ia dizer: esta caneta é bonita, porque neste contexto ela possui propriedades físicas que têm a ver com um conjunto onde as partes interagem com o todo do meu conjunto de canetas. Então, essa é a resposta mais inteligente, na minha opinião, para se dar quando alguém pergunta. Quando alguém vai perguntar para mim se o sofá é bonito, eu preciso entender o contexto. Que tamanho é a casa? Que cor é o seu interior? Quantas pessoas tem? Qual é a cor do mobiliário? Quais são as proporções? Quais são as formas? Quantas janelas? O que tem ao redor? Tem quadros? Quanto de luz que tem? Quanto de luz natural que entra? Para eu saber tudo que vai influenciar a minha percepção visual, para saber se aquele conjunto é bom ou não. Um outro exemplo muito claro assim, que pode fazer vocês entenderem rapidamente a questão da interação entre as partes e o todo. O meu nariz é bonito? Pode ser que as pessoas achem, outras não, mas vamos perceber que se a gente fizer uma pesquisa e a maioria achar que meu nariz é bonito, provavelmente se eu arrancasse meu nariz daqui e eu colocasse na Márcia, alguém ia dizer que meu nariz é horrível, porque é um nariz masculino.
E no contexto dos olhos e da boca, e do maxilar e do cabelo dela, pode ser que seja muito ruim. Então, um objeto nunca é determinado como bonito ou como feio, sem que você analise o contexto. Composição plástica, o próprio nome diz, composição. Ele precisa ser composto entre outros elementos, para que a partir desta comparação, você diga se os todos estão interagindo de maneira harmoniosa e agradável com as partes. E é para isso que a gente estuda composição plástica. Ao se estudar e ao se trabalhar em algo em composição plástica, assim, antes disso, aqui uma prova, a gente tem que pensar rápido. Respondam rápido, sem pensar muito. Tem 2 quadrados na tela. Qual que é o maior? O da direita ou da esquerda? É porque você já conhece o truque. Mas se a gente for obedecer só a nossa percepção, a gente vai ter tendência a achar que o da esquerda né? Porque a maneira como os objetos foram organizados deu a percepção visual de que esse objeto é maior. Então a composição plástica existe para que a gente possa fazer uso desses efeitos de combinação que a gente faz com os objetos para mudar a percepção da pessoa e fazer com que ela ache uma coisa ou outra a partir dessa combinação. São exatamente o mesmo, né? A gente acabou de ver. Aqui, nós temos linhas paralelas, então aí, completamente paralelas. Eu vou mudar a composição e vou mantê-las ali. Nós temos de novo linhas completamente paralelas? Sim. Sim. Elas são completamente paralelas ainda, essas aqui, ó, entre si, entre essas aqui. Agora, de novo, linhas completamente paralelas. Só que eu vou pegar essas partes todas e vou transformar elas num todo. Gente, está parecendo que é tudo paralelo? Está parecendo que é tudo torto, né? Que essa abre para cá, outra abre para lá, outra para lá. Porque a forma como nós combinamos esses objetos dão a falsa ilusão de que alguém é ou não é paralelo, mais torto. Gente, às vezes a gente aumenta o tamanho de um objeto, às vezes a gente distorce um objeto, às vezes a gente faz com que ele pareça ser curvo quando ele na verdade é reto, só pelo posicionamento dos objetos uns com os outros. Diga. Eu estou vendo uma escada. Hã? Eu estou vendo uma escada. Eu estou vendo tanta coisa aí que eu não posso nem falar. Só vai te subir assim, ó. Certinho, cara. O que vocês estão vendo nessa primeira imagem aqui? Uma moça com uma túnica, assim, sei lá, uma coisa, uma chá. Ela já viu uma velha, né? Ou seja, uma mesma composição também pode ser vista por pessoas diferentes, com percepções diferentes, de diversas maneiras. E a forma como você organiza pode fazer a pessoa enxergar uma coisa que não está aí, mas você provocou ela a sentir essa coisa. Então aqui a gente pode ver uma moça, né, olhando para o lado, ou uma velha olhando para baixo. O que vocês veem aqui? Num primeiro momento a gente tem um senhor, né? Provavelmente um militar, né? General, coisa assim. Depois a gente olha para as partes da condição e vê uma senhora com uma moça no colo, um senhor com chão, né? E aqui, ó, se a gente olhar numa posição, a gente vê uma moça, né? Com uma coroa. Olhou em outra posição, a gente está vendo uma senhora com o cabelo levantado, né, com o narigão, o mesmo objeto. Antes de ser beijo, depois foi ser não. Antes e depois. Depois beijo, certeza, né? O antes era a senhora, tão bonitinha, né? Aqui, ó. Mesmo caso lá da tela, visto de cima, a
a gente está vendo um guri, né? Visto de cabeça para baixo. O que vocês estão vendo aqui? Nada? Careca, barbudo, né? Gente, então, entenderam o que a composição plástica faz com a percepção da gente? Um objeto que significa uma coisa, se eu inverter a posição que eu coloquei ele vira outra totalmente diferente. E isso acontece não é só com essas figuras que eu estou colocando, não. Pega um vaso, inverte ele, bota a cabeça para baixo, ou encosta ele perto de um objeto, e ele vai significar outra coisa totalmente diferente para a pessoa. Isso é praticamente possível. O que vocês estão vendo aqui? A praga do cansar. Se não tivesse um pontinho preto aqui do lado, era só um cara tocando sax, né? Quando a gente coloca o pontinho preto do lado, tem uma silhueta de uma mulher sombreada, né? Aqui o que vocês veem? Nossa, eu vi